Quer saber por que a gente escolheu a cidade de Cairns e como que a gente está vivendo aqui? Fica comigo que a gente vai contar um pouquinho do que a gente está achando aqui da Austrália. Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Luciana, esse aqui é o meu marido Raul. Muito prazer. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esses nossos 3 primeiros meses aqui na Austrália, se a gente está gostando, se a gente está curtindo. Essa semana completamos 3 meses aqui na Austrália. A gente resolveu gravar esse vídeo para fazer um review do que a gente gostou, do que a gente não gostou, por que a gente está morando aqui em Cairns, na Austrália, e muito mais sobre o que estamos vivendo aqui nesse mundo. A gente escolheu gravar aqui na praia porque é um dos lugares que a gente mais gosta aqui de Cairns, em Trinity Beach. Fica mais ou menos 30 minutos da nossa casa, não é tão próximo. A gente mora mais na região sul da cidade e as praias aqui da cidade ficam mais na região norte. Cairns é uma cidade muito pequenininha, ela tem cerca de 170 mil habitantes, é uma gracinha de lugar, uma cidade aconchegante, calma, porém com tudo que a gente gostaria de ter numa cidade. E por ser uma cidade pequena, acaba não tendo muito trânsito, então por isso a gente mora meio longe da praia, cerca de 30, 35 minutos a gente consegue chegar aqui de carro. Mas Raul, por que Cairns? A gente escolheu essa cidade primeiramente porque eu consegui um emprego ainda no Brasil. Para quem não sabe, fiz toda a minha equivalência de diploma como fisioterapeuta no Brasil, as provas de inglês, entrevista de emprego e tudo mais. E uma clínica aqui dessa cidade resolveu me chamar, me sponsorar, me patrocinar e me oferecer uma proposta de emprego, que é onde eu estou trabalhando, tenho trabalhado aí nesses últimos 3 meses. Não era a nossa intenção vir para essa cidade por ela ser pequena, eu nem conhecia. Quando eu comecei a fazer o meu processo de equivalência na Austrália, eu estava mirando as cidades maiores, porém foi o que apareceu, acho que foi uma oportunidade bem interessante e a gente está gostando. Para fazer uma pequena comparação, a gente está morando na região nordeste aqui da Austrália e se assim numa linha, é mais ou menos também no nordeste do Brasil. Então é uma cidade que é quente o ano inteiro, que a gente está gravando aqui é o primeiro dia de inverno e a gente está aqui na praia curtindo um domingo, né? Então assim, é um dos motivos porque eu adoro Cairns. A gente não tem que ficar sentindo frio, porque a gente vem de Campinas, né? Uma cidade que é gostosinha, mas eu acho muito frio, sendo carioca. Aqui pra mim tá sendo paraíso. Esse é um dos pontos positivos, o calor o ano inteiro, como a gente está no Nordeste, no norte do estado de Queensland, acaba tendo o calor o ano inteiro. E agora nessa época de junho, julho, é a época de alta temporada. Então o pessoal lá do sul acaba vindo para cá para fugir do frio e curtir o sol, curtir a barreira de corais, as cachoeiras e todas as atrações turísticas que a cidade tem. Então tem essas atrações turísticas que é um ponto positivo daqui. É uma cidade turística, então tem bastante coisa para fazer. Caso a gente queira no final de semana um pouco mais frio ir lá para a região da Serra ou mesmo um dia quente como hoje vir para a praia, tem bastante coisa para fazer, apesar de ser uma cidade pequena. Para quem não sabe, é daqui que partem a maioria dos barcos para visitar a maior barreira de corais do mundo, que fica localizado aqui no nordeste da Austrália. Então é uma cidade que recebe muitos visitantes. Bom, falando um pouquinho de moradia, como o Raul falou, a gente mora no sul da cidade, né, que é perto do trabalho dele. E para quem assim está pensando em vir aqui morar na Austrália, uma das principais dificuldades que a gente encontrou chegando aqui na Austrália foi moradia. Moradia é um problema para quem está se mudando para cá. A Austrália recebe muitos imigrantes, está em uma crise imobiliária razoável e o gasto com moradia é um dos maiores gastos, por isso que muita gente divide casa e tudo mais. A gente teve a sorte de não precisar dividir casa. As primeiras 6 semanas a gente ficou na casa da minha chefe, ela tinha uma casa extra e falou, pode ficar o tempo que vocês quiserem. E demorou mais ou menos isso, 6 a 7 semanas para a gente conseguir um contrato de aluguel, mesmo eu com emprego full time. E a gente aplicou para mais de 15, 20 casas diferentes e apenas uma aceitou, que é essa que a gente está morando, mas a gente acabou gostando bastante, é uma casa espaçosa, tem um valor razoável, não é muito cara. Mas como que é o processo de se alugar aqui uma casa? Primeiro a gente marca com o corretor, né? E só que não vai só nós dois. Vão 8 casais para olhar essa casa e quem o dono da casa se interessar, ele aluga. Você faz como se fosse um processo seletivo. Então você aplica, você coloca lá os seus dados, o quanto você ganha, quem que vai morar na casa, e a imobiliária acaba escolhendo o melhor alugante, assim, a melhor pessoa para morar na casa. Por isso que pode ser um pouco difícil, principalmente para a gente que está vindo de fora e que não tem nenhum histórico de aluguel, não tem histórico de crédito aqui no país.
Em relação à questão de transportes, Keynes é uma cidade muito pequena e aí transporte é uma pequena dificuldade, né? Então não tem ônibus para todos os lugares, não tem metrô, não tem trem. Keynes é um pouquinho difícil em questão de transporte. O transporte público é majoritariamente com ônibus, não tem metrô, trem, nada, por ser uma cidade pequena. E tem poucos horários de ônibus. Então, se você depende de ônibus para trabalhar e tudo mais, é um pouco mais complicado. Para passear e tudo mais, não é um problema. Mas para quem tem horário e tudo mais, precisa de carro. Como é uma cidade pequena, também não temos problema de engarrafamento. Melhor, não temos muita buraqueira igual no Brasil, né? Para comprar um carro aqui não é tão difícil, os carros não são tão caros, são bastante rodados, porque aqui é tudo muito longe. Então, se você quer ir para uma cidade próxima, ou mesmo você trabalha longe, você roda bastante. Então, a maioria dos carros usados aqui são bem rodados. O nosso a gente comprou com 180 mil quilômetros, um carro 2014. O pessoal gosta de viajar com carro e com as caravans, né? Para fazer o trailer, né? Muitas famílias fazem esse tipo de viagem, então a quilometragem dos carros é bem alta. Então esse é um dos pontos positivos, a gente consegue comprar um carro não tão difícil igual no Brasil. As ruas são muito boas, é muito raro você ver um buraco na rua. Sem contar a segurança. Então você tem a tranquilidade de fazer uma viagem com um trailer, você parar no local apropriado, você curtir as suas férias sem problemas de segurança. Aqui na praia, principalmente nessa região, é bem tranquilo, a galera larga as coisas na areia, a gente mesmo também, a gente vai nadar, vai caminhar e tudo mais, e larga tudo, a chave do carro, tudo na areia, e isso não é um problema. Porém, temos o lado negativo aqui. Não negativo para todo mundo, mas a gente não pode beber bebida alcoólica aqui na praia. Na verdade, nem na praia, nem em nenhum lugar da cidade, nenhum lugar público, né? Nos bares e restaurantes, eles até têm uma placa dizendo não pode álcool depois dessa porta. Então, você só pode beber em bares, restaurantes. E na sua casa. Na sua casa. Aqui tem algumas áreas de barbecue. Onde a gente está gravando aqui é como se fosse também uma área de churrasqueira. Dentro dessa área você também pode, mas você não pode pegar a sua cerveja e sair andando aí pela praia, passeando na praia. Você tem que beber aqui. Se quiser dar um mergulho, você larga suas coisas aqui e vai mergulhar sem bebida alcoólica, sem vidro também. Em relação a compras assim de mercado, hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, você encontra as coisas que você está acostumado aí a comprar no Brasil. A gente sente saudade assim de pequenas coisas muito pontuais que você não acha por aqui. Mas o que eu acho que assim é muito mais interessante é que assim, desde que eu cheguei aqui, eu não vi aumento de nenhuma mercadoria no mercado. Então essa diferença aí na economia aqui do país, ela é gritante em relação aos preços. E também na questão de gasolina, né? A taxa de juros aqui ela é bem baixa, então qualquer aumentinho a galera sente muito e a pressão popular é muito forte. Então, se os mercados resolvem aumentar muito o valor das coisas, a galera cai matando em cima. O mesmo acontece com a gasolina, que eles estavam acostumados a pagar gasolina de 1,60 a 1,70 o litro. E durante a guerra aí dos Estados Unidos com o Oriente Médio, e aqui recebe muita gasolina dessa época, subiu para 2,30. Então o pessoal ficou maluco. Isso não é comum aqui, então eles sofrem muito, usam muito carro, muita gasolina para tudo, e ficou um mês assim de bastante tensão, loucura. Mas agora já tá 1,60 de novo, já baixou nesse último mês, já tá no valor normal. Então você consegue usar o seu carro sem gastar tanto, e a alimentação também. A diferença que a gente viu foi bem grande, porque no Brasil a gente gastava em média de 2 a 3 mil, de 2 a 3 mil reais por mês, e aqui a gente gasta entre 800 e 900 dólares. Claro que comendo bem, comprando carne, chocolate Lindt, sorvete bom, tudo bom, sem miséria. Sem contar na qualidade dos produtos, né? O mercado de trabalho aqui ele é bem acirrado, tem bastante backpacker, vamos dizer assim, bastante gente que vem para passar temporada. Então agora nessa região, nessa época de alta temporada, a gente acaba tendo mais pessoas aqui, então mais oportunidades, porém mais pessoas para trabalhar. O mercado da saúde, que é o nosso, é sempre muito necessário, tem muita vaga de emprego, porém você precisa ter a equivalência, nota de inglês, tudo certinho para conseguir trabalhar. Não adianta você vir para cá com o seu diploma do Brasil achando que você vai conseguir emprego fácil, porque tem bastante emprego. Não, você precisa ter a equivalência, precisa ter todos os processos certinhos. A maioria dos empregos pagam bem, para vocês terem uma ideia, eu ganho mais ou menos 2 salários mínimos, não é muito mais igual eu ganhava no Brasil,
Porém, aqui é um dos maiores salários mínimos do mundo. Então, você com 1 a 2 salários mínimos, você já tem uma condição muito boa. Imagina se você ganha 5, 6, 7 salários mínimos. E com a tranquilidade de você saber que mês que vem, quando você for no mercado, você vai gastar praticamente a mesma coisa, porque nada aumentou de preço. Os gastos não mudaram muito nesses últimos 3 meses, mas também, em comparação, assim, nos últimos 5 anos, o pessoal que está aqui fala que teve aumento principalmente de aluguel, outros custos aí que a galera tem, mas, assim, mercado, gasolina, essas coisas não costumam mudar muito durante os anos. Isso é uma vantagem aqui. Em relação à saúde, a gente não teve muitas experiências aqui, a gente não precisou de hospital ainda, graças a Deus. Mas tem bastante clínica médica de médico de família, que é muito comum a galera sentir qualquer coisa e procurar o GP, que é o médico de família, para depois pensar num especialista. Aliás, aqui, como é cidade pequena, é até difícil achar algum especialista se você precisar. Às vezes você precisa ir para outra cidade para ser atendido. Então, se o médico aqui generalista não resolver o seu problema, aí talvez você precise buscar em outra cidade. Mas como a gente ainda não precisou, a gente tem convênio de saúde, o nosso visto exige um convênio particular, mas que a gente ainda não usou. A gente foi no médico uma vez, a gente acabou pagando. Tem como você pedir o reembolso dessa consulta para o seu convênio, dependendo do que você tem. E isso vale para tudo: dentista, fisioterapia, nutricionistas, vários profissionais que estão inclusos ou não no seu convênio. Uma curiosidade, eu sou hipertensa, né? Preciso dar uma acompanhada aí na minha pressão. E eu fui comprar um aparelho de pressão, e esse aparelho de pressão a gente pode, através de sua nota, pedir um reembolso do próprio seguro saúde para poder aí se beneficiar de ter um aparelho de pressão em casa, né? Então, se você tem algum problema de saúde, por exemplo, tem diabetes e precisa de um glicosímetro, você pode comprar e pedir para o seu médico solicitar uma carta, né, dizendo que você precisa daquele aparelho, e aí o seguro de saúde paga para isso, né? O seguro ou o próprio Medicare, que é o SUS da galera aqui da Austrália, dos australianos. É um pouco diferente, não é igual ao nosso SUS, que você pede a carta e às vezes você consegue um glicosímetro ou mesmo um aparelho de pressão pelo governo. Aqui você paga primeiro e depois você pede o reembolso, tanto para o seu convênio particular quanto para o público. Um dos motivos pelos quais, assim, o Brasil para mim já deu é uma coisa bem simples, né? Uma medicação que eu preciso usar todos os meses. Eu pagava R$150 no Brasil e aqui ela custa $7. Existem várias medicações aqui que são bem mais baratas e algumas que devem ser um pouco mais caras. São medicações de uso contínuo, né? São medicações que deveriam ser mais baratas, né? Porque não é um remedinho para dor de cabeça que você vai lá, você compra, né? É uma medicação séria de uso contínuo que a maioria das famílias no Brasil, a medicação leva aí metade, né, do salário da pessoa, custo de vida, e aqui a medicação, mas enfim, né? Então eu acho que é isso, pessoal. A gente tá adorando morar aqui, uma cidade muito tranquila. A gente saiu da agitação de uma cidade do interior, mas uma cidade grande. Então eu tô amando morar aqui nessa tranquilidade, sem engarrafamento, um lugar muito agradável. Então, se você tá pensando em sair do Brasil e tá a vida aqui na Austrália, bom, eu não conheço outras cidades, mas pelo menos essa experiência de vida aqui na Austrália está sendo muito boa, muito compensadora de estar aqui. Eu tô adorando. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Curte, compartilha, e se você gostou, deixa o like, hype aí. Conta pra gente quais as curiosidades que você gostaria de saber aqui da Austrália, que a gente faz um videozinho pra vocês. Beijo!